Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar. Sim. E eu pergunto ali, Doni, Pergunte-me, Sammy Boy. qual seria o tema de hoje? Era isso que eu estava investigando neste exato momento, mas para responder a uma pergunta de alguém tão qualificado, com este garbo e elegância que lhe é peculiar, Sammy Boy, eu aqui até coloquei uma beca você, diferente. Sim, cada vez mais elegante. Vou falar com os credores. Falaremos a respeito do seguinte. Olha só, fazer um pequeno mistério. Sim. Já que na thumb já está tudo revelado. Sim, não tem um grande mistério. A internet não é boa de mistérios. Não é boa. Mas, assim que eu esconder a caixa do microfone que está aqui... A não ser que põe na thumb. Vocês não acreditam do que o Sam e o Doni falaram. Isso é bom. Mas é uma thumb meio... Gera clique. Como que é? Clickbait. Clickbait total. O negócio é o seguinte, fazer a declaração do imposto de renda é um negócio insuportável, Sim, né? Não tem como chato. gostar daquilo. Não. O Sammy não é muito fã. Não Eu gosto. também, eu detesto, Eu mas tem que fico fazer. irritado. Irritado, eu sei. Acompanhei. Mas olha, quando o resultado mostra que você tem valores a restituir, a receber, aí essa tensão pode ser amenizada. Também não muito, porque você pagou mais do que deveria também. Você está recebendo um valor que é seu de direito. Pois é, mas é tipo quase... te roubar e te devolver o dinheiro. Mas é quase como achar uma nota de R$10 no bolso. Sim, porque você já não era sabe. seu. Principalmente mas você achou. não esperava a restituição. Exato. Mais de 4 milhões de contribuintes sentiram este alívio, digamos assim, recentemente, quando a Receita pagou o segundo lote de restituição do imposto de renda no dia 30 de junho, valor total de 6,3 bilhões de reais. E para quem gosta de ver um dinheiro extra caindo na conta, a boa notícia é que o pagamento está longe de acabar. Isso porque tem mais de 3 lotes de restituições programados para acontecer nos dias 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Essa divisão é feita de acordo com a ordem de entrega da declaração. Tem alguns casos especiais, né, idosos e outros, mas em geral é primeiro que entrega, primeiro que recebe. Ou seja, se você entregou logo nos primeiros dias, será servido ou receberá antes. Se fez como eu e deixou para a última hora, fim da fila. Cedo ou tarde, o importante é receber e saber o que fazer com esse dinheiro. O quê? O valor pago na restituição depende de muitos fatores, né? Como a quantidade de fontes pagadoras, número de dependentes, faixa de renda de cada contribuinte. Mas essa parte já foi, é passado, e agora que você deve estar pensando, ou no que você deve focar, é no futuro, em como usar este recurso que vai pingar na sua conta. Nossa equipe conversou com alguns especialistas em educação financeira para trazer maneiras inteligentes para usar essa grana extra, se assim podemos chamar. O mais importante, antes de começar com as dicas para usar a restituição, é entender que tudo vai depender da sua situação financeira. Sim. Esse valor pode ser usado para quitar dívidas, para fazer uma viagem, depende, obviamente, do seu orçamento, da sua situação do momento. Então, antes de começar, você precisa responder algumas perguntas. Você possui dívidas? Você tem um dinheiro guardado para usar em imprevistos, como a quebra de um carro ou uma reforma inesperada? Você já tem alguma forma de investimento e de renda extra? E por fim, você tem algum sonho que queira realizar? As perguntas... Financeiro. E com o Doni você pode escrever no Instagram dele. Financeiro. Financeiro com o Doni. Sei lá, pode né? ser, sei lá. A ordem dessas perguntas não foi uma mera coincidência. Não. Elas são as opções sobre o que você pode fazer com o dinheiro em uma ordem de prioridade. Vamos por partes. Se você tem dívidas, obviamente, pagar ou quitar ou diminuir a dívida é interessante. Nesse caso, Doni, começando, obviamente, pelas dívidas mais caras. Neste momento, Sammy Boy, vale renegociar, conversar com o credor e tentar quitar o máximo possível desse débito. Afinal, estar endividado é a situação financeira mais complicada para qualquer um. E não são poucas as pessoas nessa situação, né? De acordo com os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,5% das famílias brasileiras estavam endividadas em maio desse ano, sendo o cartão de crédito o maior vilão. O valor é o maior também dos últimos 12 anos. Se esse é o seu caso, a restituição do IR é uma chance de começar a mudar um pouco essa situação. Mas se você está com as contas em dia, já pode pensar em dar outro destino. É aqui que vamos à segunda pergunta. Você já tem um valor guardado para usar para imprevistos?
uma viagem inesperada, alguém que fique doente, quebra do carro, enfim, imprevistos acontecem. Por isso a gente sempre fala de ter uma reserva de emergência, um colchão. Você já tem? Se não, use o dinheiro para compor essa reserva. A reserva de emergência, pessoal, é muito importante para a sua saúde financeira. Mesmo que você não tenha dívidas, se você não tiver uma reserva, pode se enrolar financeiramente com muita facilidade. O valor recomendado para montar a reserva é de 6 meses do seu gasto mensal. Esse montante varia de acordo com cada perfil, mas é uma regra de bolso que você pode ter. Se você é, por exemplo, funcionário público, pode decidir por ter um tempo de reserva um pouco menor, porque a estabilidade é maior. Se você é autônomo, empreendedor e tudo mais, talvez a sua atuação, a sua função, o seu ofício tenha um risco maior, uma instabilidade maior. Você pode querer, por questão de segurança, aumentar o oxigênio dessa reserva. Porque você pode tanto, com uma reserva maior, se demitir para se realocar ou sofrer com uma demissão. E nesse caso, o ideal é você procurar para essa reserva ativos de baixo risco e alta liquidez, ou seja, investimentos que você pode tirar o dinheiro na hora que precisar. E aí, Doni, muitos perguntam, por que então eu não deixo no colchão? Bom, porque no colchão você vai perder o poder de compra. E aí, a reserva que durava 6 meses, na hora de usar, pode virar 4, 2, 3 meses. Então, tem que investir a reserva. Então, é um bom começo. Então, dívidas, depois reserva. Agora, a terceira pergunta que eu fiz lá atrás. Se você já tem a reserva e não possui dívidas, pode pensar em investir esse dinheiro e fazer com que ele renda ainda mais. Nesse caso, o head de análise da startup Dividendos.me, o Guilherme Gentili, afirma que algumas opções são ativos de renda fixa, especialmente CDBs e outros títulos atrelados ao IPCA. Nesse momento, a renda fixa é atrativa pela alta da taxa de juros, mas a renda variável não deixa de ser uma boa opção. Gentili afirma ainda que essa escolha depende sempre do perfil do investidor e como está composta a carteira de investimentos. Mas as opções em renda variável, vale lembrar que vão desde fundos imobiliários de papel, que repassam a inflação, como também ações, que pagam dividendos. Ele cita empresas de utilities, na tradução, seria empresas de energia, saneamento e por aí vai. Mas, se você já tem um cronograma de investimentos organizado, pode pensar em usar a restituição do imposto de renda para o lazer. Por exemplo, viajar com a família, com os amigos. Pode também pensar em investir nos próprios estudos e pagar uma especialização, um curso extra, ou pode até comprar algo supérfluo, alguma coisa que você queira muito, por que não? Se presentear. Afinal, o dinheiro também tem essa função, serve para você viver bem o presente e o futuro. Sim. E dito essa frase sem efeito nenhum, sem entonação nenhuma, é uma porcaria, eu peço o seu like para eu ficar mais empolgado, então com muito efeito. Deixa o like, ative o sininho, deixe comentários e claro, Doni. Claro, Giro de evidente. notícias. O preço médio do litro da gasolina no Brasil registrou a 4ª queda consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio por litro caiu 6,5% na semana de 10 a 16 de julho, para R$ 6,07 o litro. O preço tem sido puxado para baixo pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para o teto de 17%. Mais de 18,13 milhões de famílias contempladas com o Auxílio Brasil começaram a receber nesta segunda-feira a parcela de julho. Os beneficiários com o número de identificação social final 1 serão os primeiros a receber de acordo com o calendário do programa. Os repasses vão até o dia 29 do mês. A Coinbase Global ganhou a aprovação dos reguladores para continuar atendendo clientes na Itália, informou a empresa nesta segunda-feira. A empresa disse que atendeu aos requisitos da entidade que supervisiona agentes financeiros e corretores de crédito na Itália e implementa controles contra a lavagem de dinheiro. Notícia girada, Sammy Boy. É o fim. É o fim. Por enquanto. Pelo menos por hoje. We'll be back. Tchau, tchau. Tchau.